Boa tarde a todos e a todas, todos os nossos participantes, debatedores, professor Ricardo Abramovay. Professor, agradecemos muito o pronto aceite ao nosso convite para participar do webinar de hoje sobre o tema dos desafios ao desenvolvimento sustentável no Brasil e os impactos da Covid-19 na Amazônia, que sabemos que estão sendo vários. Desde os centros urbanos até as comunidades de florestas, as condições sociais e ambientais da região amazônica revelam cenários críticos durante a pandemia. O impacto direto do desmatamento na Amazônia é relacionado à abertura de pastagens, garimpo, grilagem de terras, e parece que foi um problema ainda mais intensificado pela pandemia. A falta de um programa, talvez global, de desenvolvimento abrangente, que abraça estratégias de conservação, assistência social, pesquisa e alternativas econômicas, praticamente grita, associada a uma instabilidade política que vivemos e uma retórica bastante negacionista. A Amazônia é atualmente a região mais impactada do país, sendo um vasto bioma caracterizado pela sua grande diversidade social e biológica. A floresta amazônica tem se mantido vulnerável e marginalizada pelas políticas de sucessivos governos e também por uma exploração contínua dos seus recursos naturais. O propósito das discussões que trazemos aqui no Business and Human Rights Working Group é sempre viabilizar um debate rico e participativo que seja capaz de expor as mudanças e reformas urgentes que nós precisamos endereçar nesse cenário de ressignificação que a Covid-19 tem provocado. Todos os nossos eventos são gravados, disponibilizados na plataforma do YouTube, e já contamos com 5 webinars que estão disponíveis tanto no YouTube quanto no nosso site oficial, que é o Business and Crime, na plataforma da Universidade de São Paulo. Como coordenadores dessa iniciativa estão aqui comigo Daniela Prata e João Vitor, e como debatedores, Mariana Urban e Leonardo Agapito, a quem aproveito para agradecer de antemão o enriquecimento desse tema de discussão de hoje. Ricardo Abramovay é professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, professor titular da FEA, USP, colunista da TAB UOL e da revista Página 22. Professor, sem mais delongas, abro a palavra para a sua apresentação, caso deseje fazer uma apresentação inicial ou apresentação de slides, e após a sua apresentação, podemos iniciar com algumas reflexões trazidas pelos nossos debatedores. Muito obrigada. Muito obrigado. Queria agradecer o professor, agradecer e cumprimentar o professor Eduardo Sade Diniz por essa iniciativa tão importante de constituir um grupo. Agradecer a vocês que estão organizando essa iniciativa e aos debatedores. Sempre iniciativas organizadas no âmbito da nossa universidade, isso é extremamente importante no momento em que o conhecimento, a ciência e a vida universitária brasileira está sendo atacada pelo extremismo fundamentalista de várias maneiras. De fato, a Amazônia foi fortemente impactada pela pandemia, como você mencionou, e isso num ambiente em que nós estamos vivendo um aumento impressionante do desmatamento. Em maio de 2021, o desmatamento, segundo o Amazon, foi 70% superior ao que foi em maio de 2020. E o desmatamento tem adquirido características diferentes daquelas que o marcaram até antes do início desse governo que apoia as milícias em várias partes do país, sobretudo na Amazônia. E quando eu digo isso, eu não estou fazendo um insulto ou
algo retórico. Eu estou me apoiando em documentos do Instituto Igarapé, em depoimentos de membros do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público e de pesquisadores de vários pontos do país, que estão mostrando em trabalhos do Instituto Escolhas, na reportagem que foi publicada agora no final de junho, 24 de junho de 2021, pela Repórter Brasil e pela Amazônia Real, sobre o garimpo de ouro. Então, o que nós estamos vivendo, as pessoas têm uma imagem muito distorcida do que representa, do que é o desmatamento na Amazônia. Muita gente raciocina assim: veio uma crise econômica, o sujeito estava sem emprego, aí ele não tinha como sobreviver, ele foi para a floresta e começou a desmatar para poder plantar e sobreviver. Parece uma história verossímil, né? Só que isso é uma história da carochinha, isso não existe, não é assim que as coisas funcionam. Durante o governo Bolsonaro, mesmo quando a venda de veículos caiu, a venda de veículos destinados ao desmatamento aumentou na Amazônia. Isso significa o seguinte, que o desmatamento na Amazônia é um negócio que envolve grandes investimentos, que envolve equipamentos pesados, que envolve a formação de verdadeiras quadrilhas, e se até antes do governo Bolsonaro essas quadrilhas ligadas ao desmatamento tinham essa característica de romper com a legalidade e com, enfim, de não respeitar as leis, as coisas agora se agravaram muito. Por quê? Porque houve uma intensificação da presença das milícias na Amazônia ligadas à exploração de ouro e à grilagem de terras. As milícias na Amazônia não são mais apenas, e talvez nem fundamentalmente, milícias ligadas ao tráfico de drogas. É isso que as pesquisas mais recentes estão mostrando. E essas milícias prosperam à medida que elas recebem o apoio do governo federal, o apoio não só pelo desmantelamento dos órgãos de controle ambiental, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, e a própria, digamos assim, a perda de entrosamento entre governo federal e governos estaduais no combate ao desmatamento. Não só isso, mas também um discurso feito pelo presidente da República, por vários de seus ministros e por parlamentares locais, no sentido de que preservar a Amazônia é impedir que as pessoas possam exercer atividades voltadas à sua própria manutenção. Então, por exemplo, numa área do Acre, onde se concentra uma das mais ricas biodiversidades do mundo, pertinho do altiplano, já na entrada do altiplano andino, uma deputada, um deputado federal querem mudar a legislação referente ao parque que protege esse bioma, porque nesse parque tem pedra. Vocês não ouviram mal, pedra. Quer derrubar a biodiversidade porque falta pedra para a construção civil. Esse é um exemplo de algo que tem uma dimensão estrutural na Amazônia e no país, que é o seguinte: nós vivemos uma economia da destruição da natureza. A economia brasileira dos últimos 30, 40 anos sofreu um severo processo de reprimarização, e esse processo de reprimarização
se por um lado ele se apoia em atividades que em grande parte são baseadas em ciência e tecnologia, nós temos no país a mais importante empresa de pesquisa agropecuária do Hemisfério Sul, temos pesquisa genética importante na Embrapa, o Brasil hoje é uma potência agropecuária, mas a verdade é que o Brasil perdeu completamente o lugar no mundo industrial. Em 1980, nós éramos um país cuja presença industrial no mundo era comparável à da China e da Coreia. Nós perdemos completamente essa presença e hoje nossa presença global ela é constituída por produtos de baixo valor agregado, de baixo conteúdo de inteligência, de informação e de conhecimento. É sobre esta base que se constrói a nossa relação econômica com o restante do mundo. A Amazônia e o Cerrado, eles contêm uma oportunidade de nós alterarmos isso por meio de uma economia da sociobiodiversidade florestal. Mas para que essa economia da sociobiodiversidade florestal exista e possa avançar, a pré-condição básica é que a Amazônia deixe de ser o território escolhido por milícias para prosperar por meio da exploração de ouro, da invasão de terras e assim por diante. E também da exploração ilegal da madeira, como ficou claro agora nos episódios que acabaram levando à demissão do ex-ministro do meio ambiente. Mais um elemento importante, ainda com relação ao desmatamento na Amazônia, se refere à visão que o meio militar teve até aqui da Amazônia. Eu sempre me lembro de uma entrevista que em 2017 o general Vilas Boas concedeu ao Bial, na Globo, e num determinado momento da conversa, o general Vilas Boas diz ao Bial: as potências estrangeiras estão interessadas em ocupar a Amazônia. Veja, o príncipe Charles veio ao Brasil e visitou uma aldeia Yanomami. O rei, acho que era da Noruega, também veio, recebi a informação de um coronel que o rei veio também visitando uma aldeia indígena. O que eles estavam fazendo lá? Eles estavam conspirando com os indígenas e essa conspiração dá a impressão de que eu estou inventando essa história, né? Eu escrevi um texto quando eu fiz o depoimento para o ministro Barroso naquela audiência que houve naquelas audiências que houve no Supremo, coisa de uns 3 meses atrás. Isso aí acho que vai ser publicado em algum momento. Eu citei isso, eu não tenho isso agora o minuto de memória, mas eu tenho. Se alguém depois quiser me escrever para pedir em que minuto está isso, eu tenho o vídeo e tenho o minuto. Dá a impressão de que é uma coisa grotesco, é ridículo, tá certo? Mas isso refletia uma visão do que é a Amazônia. A Amazônia é um território cheio de riquezas naturais que o mundo cobiça para impedir a grandeza do Brasil. Mas subjacente a essa visão tem uma imagem de que a grandeza do Brasil está na exploração das riquezas naturais. Tem o conceito de que nós somos fortes em função daquilo que a natureza nos oferece, não em função da inteligência que nós possuímos para lidar com essa natureza. Felizmente, há uma contrapartida muito importante a isso, vinda, em primeiro lugar, de movimentos sociais poderosos, claro, não tão poderosos quanto as forças que hoje, apoiadas no governo central e nas milícias que o governo central, na prática, apoia na Amazônia, e isso ficou muito claro, essa atitude, na repressão que os povos indígenas sofreram em Brasília. Nós, como brasileiros, temos que nos envergonhar
de que aquilo de que nós deveríamos nos orgulhar, ou seja, nós sermos um país onde se falam mais de 100 idiomas, que tem uma cultura material e espiritual extraordinária, onde os povos da floresta, durante 8.000, 10.000 anos, conseguiram desenvolver civilizações que, quando da chegada dos europeus no Brasil, tinham 10 milhões de pessoas vivendo, 8 milhões de pessoas vivendo na Amazônia, segundo os arqueólogos que estudam esses temas, Eduardo Neves, por exemplo, da USP, e onde havia aglomerados humanos de 10 mil pessoas. Né? Os relatos de viagem dos primeiros exploradores são super interessantes nesse sentido. Nós somos responsáveis por uma civilização que conseguiu se desenvolver mantendo a floresta em pé, e esses 8 milhões de pessoas foram aniquilados, na verdade, pela colonização europeia, e os remanescentes que heroicamente subsistem representam algo extremamente importante para o país, e são esses que foram reprimidos em Brasília. Além da importância dos povos da floresta, uma questão que vocês tinham me dirigido se refere ao papel do bioma amazônico para o Brasil e para o mundo, e quais são as principais consequências da sua devastação. Para resumir a história, é o seguinte: o mundo hoje está fazendo um esforço extraordinário para a descarbonização da economia global. O plano do presidente Joe Biden nesse sentido é impressionante. Pela primeira vez na história do capitalismo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos um grande país capitalista cuja política econômica não é norteada pelo objetivo de crescer, e sim pelo objetivo de combater a crise climática e combater as desigualdades. Isso é algo inédito. A China e a Índia também estão, apesar de todas as suas contradições, de todos os seus problemas, etc., estão empenhadas nessa transformação. Essa é uma transformação que vai exigir mudar a matriz de transporte, a matriz de energia, a maneira de aquecer e refrigerar os domicílios, os padrões de produção, os padrões de consumo no mundo. São transformações gigantescas. Imagina o que é substituir todo o dispositivo de postos de gasolina por dispositivos de abastecimento de veículos com energia elétrica. Imagina o que é substituir todas as oficinas mecânicas, certo? Aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você tem uma oficina mecânica ao menos por bairro. Em qualquer lugar você tem oficina mecânica. Essas oficinas mecânicas vão desaparecer com os carros elétricos. Então, veja, só estou citando isso como exemplo do tamanho das transformações pelas quais a sociedade vai passar no combate à crise climática. Pois bem, o Brasil é o único país do mundo em que 50% das emissões vem de desmatamento. Se o mundo todo está enfrentando a crise climática por meio de inovações científicas e tecnológicas extraordinárias que estão dando lugar a essas mudanças que eu mencionei, mas também a geração de empregos de alta qualidade, etc., no Brasil, quer dizer, o que vai mudar a vida do cidadão se o desmatamento for zerado de hoje para amanhã? Nada, só vai melhorar, só vai reduzir a poluição na Amazônia, só vai interromper as atividades das milícias, etc. Então, o nosso atraso nesse sentido é impressionante.
A Amazônia é fundamental para o equilíbrio climático do planeta, a Amazônia é fundamental para a nossa oferta de água. 70% daquilo que alimenta as barragens das usinas hidrelétricas vem de áreas protegidas da Amazônia, justamente as áreas que estão sendo invadidas pelas milícias apoiadas pelo governo federal. E a destruição da Amazônia, se ela acontece, não há como a humanidade atingir as metas que foram acordadas, que foram assinadas por todos no Acordo de Paris. A Amazônia contém uma quantidade de carbono correspondente a cerca de 10 anos das emissões globais. Portanto, e mais que isso, hoje, cerca de 20% da Amazônia já estão desmatadas. Vamos dizer, bom, então ainda tem 80%, mas não é assim que funciona. Porque se você soma o desmatamento às mudanças climáticas, se o desmatamento prosseguir no ritmo que ele está hoje, por mais alguns poucos anos, há uma mudança na dinâmica da floresta que pode levar à sua a interrupção das funções ecossistêmicas que ela cumpre. Alguns chamam isso de savanização, ou seja, você não tem aqueles elementos de reprodução dos sistemas biológicos que permitem uma floresta viva, pujante, etc., e aí a floresta vai se acabando. Não é que a gente tem que chegar a 80%. Os cálculos atuais é que com 25% da destruição, nós nos aproximamos muito de um tipping point. Quais seriam as práticas sustentáveis a serem desenvolvidas na região? O desafio maior, e aí eu vou parar logo em seguida a essa reflexão para que a gente possa conversar, o desafio maior não é simplesmente o óbvio que é ciência e tecnologia aplicada ao conhecimento e ao uso da sociobiodiversidade florestal. Isso é absolutamente fundamental. Mas nós precisamos tomar muito cuidado para não preconizar na Amazônia uma espécie de enclave de ciência, tecnologia, inovação e modernidade num ambiente caracteristicamente generalizado pela pobreza e pelas desigualdades. Na Amazônia estão os piores indicadores sociais do país, não é no Nordeste, é na Amazônia. As carências são imensas e os desafios não estão apenas no uso sustentável da biodiversidade, da sociobiodiversidade florestal, os desafios estão também na gestão das cidades e das metrópoles amazônicas. Belém e Manaus somadas têm 5,5 milhões de habitantes. São cidades que estão à beira de rios e são cidades que foram sistematicamente impermeabilizadas. Hoje, Belém tem um prefeito que é um urbanista, um estudioso desses temas, aliás, doutor pela nossa universidade, no Departamento de Geografia, e como gestor, ele já teve 2 mandatos, agora está num terceiro mandato, ele está fazendo algumas obras importantíssimas de reflorestamento dos tecidos urbanos. As cidades amazônicas estão profundamente ameaçadas pela especulação imobiliária e pelo desejo de erguer torres voltadas a apartamentos de luxo em áreas que deveriam permanecer intactas ou ocupadas por populações ribeirinhas
cujo impacto sobre os ecossistemas locais é muito menor do que o de grandes edificações. Felizmente, nós estamos vendo na Amazônia, eu vou encerrar por aí, algumas iniciativas muito interessantes. Uma delas é a Concertação pela Amazônia, que é uma iniciativa que reúne representantes de grandes empresas, de cientistas, de povos da floresta, de governos locais, e que está elaborando um plano para a Amazônia, formado de vários capítulos. Outra iniciativa muito interessante é o Consórcio de Governadores da Amazônia, dirigido pelo governador Flávio Dino, que está lançando um plano de recuperação verde assessorado por uma professora da Universidade de São Paulo, a professora Laura Carvalho, que está trabalhando nisso. E, sobretudo, nós temos, além de organizações não governamentais, ativistas voltados à defesa da floresta e dos povos da floresta, nós temos um conjunto de organizações empreendedoras na Amazônia que já está formando uma massa crítica para mudar esse ambiente. Mas a premissa para que tudo isso funcione é que nós deixemos de ter um governo formado por fanáticos fundamentalistas voltados a apoiar as milícias e que consideram que qualquer forma de extração de riqueza é melhor do que deixar a floresta em pé. Enquanto nós tivermos essas pessoas no comando do país, nós teremos essa situação em que as instituições democráticas vão sendo desmanteladas e as consequências disso para a Amazônia são terríveis. Felizmente, nós temos pessoas, organizações e agrupamento de organizações na Amazônia que estão resistindo a essas milícias e que constituem uma base importantíssima para quando a democracia não estiver mais sendo ameaçada no Brasil. Eu vou parar por aqui, então, e agora vamos conversar. Professor, muito obrigada. Seus apontamentos foram cirúrgicos. O panorama que o professor trouxe foi extremamente apurado no que concerne aos problemas e desafios que nós temos a superar em termos de gestão social, da riqueza, biodiversidade da Amazônia e dessa falsa dicotomia que existe entre economia e sustentabilidade. Na Amazônia, por todas as razões que o professor colocou, particularmente as consequências sociais e ambientais da pandemia se misturam. Me recordo até de ter visto uma publicação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do INPA, em que um dos professores mencionava que o desmatamento da floresta amazônica poderia dar origem a outra onda de epidemias. Então, como muitos patógenos passam de animais selvagens para humanos, que foi o caso da Covid, o caso do HIV, a Amazônia, com a vasta biodiversidade que tem, poderia vir, inclusive, com o incremento do desmatamento, vir a ser um novo epicentro de um surto, eventualmente, de uma nova variante da pandemia. Então, imagine as consequências que nós teríamos, em última instância, disso. Tem várias colocações que eu gostaria de fazer, mas antes disso, eu gostaria de convidar os nossos debatedores, a Mariana, o Leonardo e também todos os nossos participantes para que sintam à vontade para colocar suas perguntas no chat, para que nós possamos endereçar, ou mesmo abrir o microfone e a câmera e conversar, dialogar diretamente com o professor. Vitória, só antes de ouvir os colegas que vão... uma observação. Isso que você disse a respeito dos riscos de que novos vírus nos atinjam em função do desmatamento está muito bem descrito numa reportagem feita pelo João Salles na revista Piauí, inclusive com menção de pesquisas feitas na Amazônia sobre esse tema. Isso é extremamente importante, essa é uma ameaça, é mais uma ameaça global que o desmatamento da Amazônia representa. Obrigada, professor.
Eu acho que agora a Mariana ou o Leonardo, quem quiser primeiro ingressar o debate e as perguntas ao professor Ricardo, enquanto a gente aguarda também as perguntas pelo chat. Quer começar, Mariana? Fica à vontade. Se você quiser, posso começar. Bom, enfim, eu queria primeiro agradecer, então, ao professor Eduardo, o João, a Dani e a Vitória por esse convite. Acho que é uma série de discussões muito relevante e todo esse conteúdo que a gente viu agora do professor Ricardo é bem nítido, que vocês estão trazendo convidados muito especiais. E eu também queria agradecer ao Leonardo por fazer parte aqui desse painel comigo como debatedor. E, enfim, com certeza eu queria agradecer muito ao professor Ricardo por essa explicação muito clara e aprofundada, que proporcionou várias reflexões, acho que não só para mim, mas com todo mundo que está por aqui. E a minha impressão é que você tem um ponto de vista muito coeso sobre o desenvolvimento sustentável que você enxerga para o Brasil e para a Amazônia. E, para mim, foi muito interessante ouvir tudo isso. Eu trabalho hoje com o mercado de capitais, mercado financeiro, e eu fico muito feliz de ver esse crescente debate, até pela minha recente entrada no mercado de trabalho, né, sobre essa questão de sustentabilidade e meio ambiente. Inclusive, para debater um pouco dessa dicotomia, ou talvez falsa dicotomia, entre sustentabilidade e economia, né? E, enfim, eu acho que é inegável que o Estado tenha um papel extremamente essencial e importante em regular e fiscalizar o desenvolvimento da infraestrutura e ter um foco em preservação ambiental, e que a gente não pode deixar o mercado, enfim, o meio ambiente nas mãos do mercado. Mas também, feita essa ressalva, a minha impressão é que a gente vê uma crescente discussão no mercado em relação a bonds sustentáveis, green bonds, fundos ESG, financiamentos sustentáveis, que acho que, para além de ter um buzzword atrativo, me parece representar uma preocupação crescente dessa pauta ambiental no mercado. E, inclusive, falando especificamente desses tópicos aqui em pauta, né, na Europa, recentemente, teve o lançamento do bonde sobre Covid para a recuperação da economia, e aqui em 2007, se não me engano, também a gente teve um bonde da Amazônia, além de vários outros bondes e outros investimentos em roupagem de sustentabilidade por parte de bancos de investimento. E você tinha mencionado aqui no final da apresentação que talvez um dos maiores desafios seja conciliar esse universo da ciência e da tecnologia em um ambiente precário de infraestrutura e com condições dignas de vida para a população local. E que também a região da Amazônia sofre muita especulação imobiliária e financeira, que também, obviamente, impacta muito a biodiversidade local. Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre esse trecho final da sua apresentação e também sobre um ponto de vista de que, enfim, considerando uma economia que enfrenta uma série de cortes de gastos, inclusive um governo que, acho que, para dizer o mínimo, não tem a pauta ambiental como prioridade, como que você enxerga esse aumento da participação do setor privado, bancos de desenvolvimento nacional? Mariana, eu estou com muita dificuldade de entender o que você está falando, que você está falando muito rápido, e talvez quando a gente está perto dá para entender, mas eu estou com muita dificuldade de entender o que você está falando. Se você pudesse falar um pouco mais devagar, vai ser melhor para a nossa conversa. Obrigado. Perfeito. Inclusive, essa é a parte principal da pergunta, então foi um bom timing. Então, enfim, eu queria ouvir um pouco mais dessa parte final da apresentação, inclusive considerando em uma economia que enfrenta uma série de cortes de gastos e em um governo que, no mínimo, não tem a pauta ambiental como prioridade, como que você enxerga a participação do setor privado, de bancos de desenvolvimento nacional e até internacional na América Latina e o mercado financeiro na pauta ambiental? E se seria possível ter o setor privado como talvez um complemento financeiro, ou até para moldar uma forma de parceria de investimento sustentável em razão do déficit de investimento governamental, até uma negligência governamental, ou se essa agenda seria uma roupagem atraente para vender interesses inconciliáveis, claro, tendo em mente que o governo tem uma pauta essencial e que é necessário existir a presença do governo e a presença do setor público na preservação ambiental. E também considerando que precisam existir métricas, né, enfim, condições indispensáveis e imprescindíveis para evitar um risco de greenwashing. Então, eu queria saber qual a sua visão sobre todo esse tema e saber um pouco mais essa interação entre a economia e a preservação ambiental e sustentabilidade. Respondo? Acho que é melhor, né? Tá bom. Olha, Mariana, primeiro, globalmente, nós estamos passando nesse momento por uma inflexão, mais que uma inflexão, uma transformação
muito decisiva na visão do que é política econômica. Nos últimos 40 anos, desde meados dos anos 70, quando a crise fiscal dos Estados capitalistas conduziu a uma contestação do estado de bem-estar e a uma alteração das prioridades das políticas macroeconômicas, no sentido de um Estado que fosse, no máximo, um Estado regulador, mas cada vez menos um Estado de intervenção. A ideia subjacente às políticas que dominaram o mundo desde meados dos anos 70 até agora, de certa forma, agora elas estão sendo seriamente revistas, a ideia básica é que as finanças são mais inteligentes do que o Estado. A ideia básica é que essa ideia de que as finanças são mais inteligentes do que o Estado se materializou no chamado shareholder capitalism, ou seja, o capitalismo dos acionistas. O que significa? Significa que qualquer ativo ele tem que ser julgado por uma instância de mercado. Daí a ideia de shareholder, de acionista. Então, a empresa, mesmo as administrações empresariais e os pactos sociais em torno das administrações empresariais foram seriamente contestados. A empresa deixa de ser uma espécie de pacto entre trabalhadores, patrões, clientes, etc., e passa a ser uma concentração de recursos investidos cujo julgamento virá de seu desempenho financeiro. Se os recursos rendem, isso significa que eles foram socialmente úteis. Se eles não rendem, eles não foram socialmente úteis. A crise de 2008 jogou essa ideia ao chão, né? A crise do Lehman Brothers, tudo isso. E agora, com a eleição de Joe Biden, essa visão de mundo foi definitivamente enterrada. Um dado muito importante para responder a tua pergunta. De tudo o que o setor financeiro possui, mais de 85% é investido no setor financeiro e em imóveis. Ou seja, a ideia de que a saúde das finanças globais é disso que depende a capacidade de um mundo possuir as infraestruturas que lhe são necessárias, etc., essa ideia não tem qualquer respaldo na realidade. O mundo financeiro vive em função da saúde do mundo financeiro. 85% da infraestrutura global é financiada por governos. E a vitória de Joe Biden, respaldada em movimentos sociais muito importantes, tanto movimentos ambientalistas, movimentos voltados ao problema da crise climática, a mobilização da juventude global contra a crise climática, como, sobretudo, os movimentos sociais norte-americanos contra as desigualdades. Vamos lembrar que não fosse o trabalho de Stacey Abrams na Geórgia, Joe Biden não teria, a gente estaria com Trump na eleição se não fosse o movimento negro. Né? Isso é um negócio super importante, que as pessoas, às vezes, quando ficam falando assim, não, estou buscando o Joe Biden brasileiro, é uma piada, porque o Joe Biden brasileiro, o Joe Biden está se revelando um governante que está levando adiante pautas que são as pautas da esquerda. Vamos ser claro e sem metáforas para isso. Ou seja, está levando uma pauta que se volta
a mudar a relação entre sociedade e natureza e a mudar a relação dos membros da sociedade entre si. Isso é extremamente importante. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que as finanças não têm nenhum papel? Absolutamente, as finanças têm um papel super importante. Os bancos centrais do mundo todo não sei, mas o Banco Central Europeu, o Banco Central Britânico, o Banco Central Norte-Americano, tá certo? E no Brasil até, o Roberto Campos também está indo nessa direção. Hoje tem uma matéria no Valor Econômico muito interessante de como o ex-presidente do Banco Central Britânico, conversando com o Papa Francisco, recebeu do Papa Francisco a observação segundo a qual as finanças não estavam cumprindo um papel socialmente construtivo. Ele usa uma imagem, enfim, vale a pena ver a matéria que saiu hoje no Valor Econômico. Então, compromisso dos bancos centrais em descarbonizar totalmente as carteiras em que se apoiam seus ativos, tá certo? Isso é algo muito importante. Compromisso das grandes corporações financeiras de fazer o mesmo, mas, ao mesmo tempo, a prática desses compromissos muito, muito, muito aquém do mínimo necessário. Ou seja, vários documentos mostrando como o mundo financeiro ainda continua comprometido com os combustíveis fósseis. Aqui no Brasil, nós tivemos duas coisas muito importantes. A primeira foi a manifestação de 17 ex-presidentes, ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central, numa carta, logo depois que o céu de São Paulo escureceu, em 2019, em função das queimadas na Amazônia. Esse conjunto divulgou uma carta preconizando desmatamento zero na Amazônia e no Cerrado, tá certo? Que é uma coisa bem ousada, e preconizando políticas de proteção da Amazônia. Pouco tempo depois, formou-se a Concertação pela Amazônia, que, como eu disse, é uma organização que reúne umas 200 pessoas com participação de CEOs de grandes empresas, mas também de representantes de povos da floresta, de membros da comunidade científica, de pessoas ligadas a organizações não governamentais e da sociedade civil da Amazônia. Quer dizer, não é uma... Se tem um lugar... eu acho que hoje no Brasil nós temos duas instâncias em que a frente em defesa da democracia está se formando. Uma é o movimento negro, que consegue envolver também o meio empresarial na luta contra o racismo. E outra é a defesa da Amazônia, onde você tem empresas e bancos e até frigoríficos com ao menos um discurso e alguns projetos, não é só evocando, mas ligados à defesa dos povos da floresta, tá certo? A gente quando você fala um negócio desse, as pessoas dizem, você é credo, você acha que os frigoríficos é que vão resolver. Não é isso. Não se trata disso. Se trata do seguinte: se nós conseguirmos romper a barreira e fazer com que mesmo os setores que foram responsáveis por práticas predatórias, sob pressão internacional, procurem regenerar aquilo que faziam e se juntar a segmentos que estão tentando avançar em pautas progressistas, eu acho que isso é algo positivo. E isso, no Brasil, está acontecendo, envolvendo inclusive a JBS e a Marfrig. Tanto a JBS e a Marfrig constituíram, os dois frigoríficos constituíram iniciativas de investimento em práticas
socioambientalmente regenerativas na Amazônia, iniciativas das quais participam alguns dos mais emblemáticos cientistas e ativistas brasileiros. Carlos Nobre está no conselho das iniciativas levadas adiante pela JBS. A iniciativa da Marfrig tem o Marcelo Furtado, que foi do Greenpeace. Então, a gente pode interpretar isso assim, está tudo dominado, como se diz frequentemente nos raps. Está tudo dominado, etc. Esses caras estão sendo cooptados. Ou, ao contrário, é um campo político em que você vai constituindo frentes e espaços de atuação que dão lugar, possivelmente, a transformações importantes. Isso, hoje, politicamente, é importante e pode ser importante até do ponto de vista socioeconômico para o futuro, tá certo? Então, não sei se respondi a tua questão, Mariana. Tá bom. Perfeito, muito obrigada. Professor, preciso dizer que é um prazer imenso poder ouvi-lo. Tenho lido o senhor já faz algum tempo, então é um prazer muito grande poder compartilhar a mesma mesa, né? E assim, compartilhar algumas das minhas dúvidas e inquietações. E agradeço também aos colegas que me convidaram para estar hoje aqui, desfrutando desse debate junto com a Mariana. Eu vou aproveitar, professor, só para ler uma pergunta que foi mandada no chat, para a gente poder ouvir o público e fazer uma consideraçãozinha que eu gostaria muito de ouvi-lo. A Renata Machado, ela perguntou: como mobilizar empresas para atuar nessa proteção de defesa da sustentabilidade e de que modo as práticas de Environmental and Social Governance podem estar articuladas para o fomento de políticas públicas que promovam esse respeito, de que modo despertar o legislativo para que a efetiva responsabilização das empresas seja realidade no Brasil. Eu acho que era bem o que o senhor já vinha falando, inclusive, né? Que essas iniciativas, né, talvez as pautas não estejam sendo cooptadas pelas empresas, mas que elas estejam conquistando as empresas em si. E aí a minha pergunta, professor, eu tinha algumas outras considerações que depois eu até vou aproveitar para mandar por e-mail, não sei se o senhor vai ter tempo ou disponibilidade para tanto, mas que vai ser algumas coisas que eu não vou ter tempo agora, mas eu gostaria só de perguntar, professor, com relação a essas iniciativas de fato das empresas, né? Me parece que elas são muito pontuais quando a gente compara com o que essas empresas fazem em outros lugares, né? E aí aquela velha crítica de que se constroem espaços em que a Nestlé diz: olha, estou produzindo isso, né, de forma sustentável, enquanto a maior parte do café é de trabalho escravo e por aí vai, né? Como é que a gente pode considerar, então, que essas empresas, de fato, elas não estão usando isso só como um merchan, né? E talvez pensar, e aí o meu grande ponto, professor, como pensar a autonomia dos povos da floresta, a autonomia dos povos tradicionais dentro dessas dinâmicas em que o mercado é sempre o imperativo, né? Porque quando ele sempre entra com os seus instrumentos, com os seus mecanismos de assimetria de poderes, né? Como é que a gente pode, talvez, tentar desenvolver políticas de fato mais dialógicas, políticas, inclusive empresariais mais dialógicas dentro desse contexto? Uma coisa que me chama a atenção, só para contextualizar, né, é quando a gente pensa, por exemplo, nesses modelos de desenvolvimento sustentável, a inclusão do açaí sempre é uma menção, né? O açaí é um desses produtos que vem da floresta e que a gente pode pensar em um desenvolvimento econômico a partir da floresta em pé. Mas o açaí, quando ele foi incluído nessa lógica de mercado, se tornou mais caro para as populações que já faziam uso dele, então isso traz insegurança alimentar, e quando vem para o mercado, vem com xarope de milho, né? Então, também não é aquele açaí exatamente. Eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre isso, professor. Mas essas são só algumas das minhas considerações para poder ouvi-lo mais dentro também do que a Renata perguntou aqui no chat. Leonardo, lê de novo a pergunta que está no chat, por favor. Claro. Como mobilizar empresas para atuar nessa proteção de defesa da sustentabilidade? Ela fala da articulação com práticas de Environmental and Social Governance, e ela fala também de como despertar no legislativo para essa responsabilização
penal das empresas, eu imagino. Tá. Olha, legislativo. Bom, no legislativo, eu não tenho a menor ideia como responder essa pergunta. E aí, acho que hoje você tem uma vasta literatura de ciência política mostrando como, nas eleições que houve na França agora, 85% das pessoas entre 18 e 35 anos não foram votar. 75% da população da região parisiense não foi votar. Então, não é a crise da representação parlamentar, é um negócio muito, muito, muito sério e ameaçador. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, ao contrário, você vê, e acho que essa é uma lição, foram os movimentos sociais que provocaram as populações negras, perseguidas, oprimidas, massacradas, inclusive pela polícia, né, pelo racismo, etc., etc., foram os ativistas antirracistas dos Estados Unidos que conseguiram, sobretudo na Geórgia, né, levar as populações negras a votar. Então, o parlamento é super importante. Não fosse isso, a gente não teria maioria democrata no Congresso e não teria Joe Biden na presidência. Imagina como o Brasil estaria agora, tá certo? Se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos e os republicanos maioria no Congresso. Tá certo? Nós estaríamos muito mais desesperados do que já estamos, e com razão. Tá certo? Bom, mas, isso dito, então, globalmente, nós estamos vivendo uma crise da representação parlamentar muito forte. Um dos instrumentos mais poderosos para lidar com essa crise me parece ser uma iniciativa de organizações como o Delibera Brasil, que constitui mini-assembleias. Então, por exemplo, você seleciona um grupo de 150 pessoas para discutir um tema, mudanças climáticas. A França fez isso, a Grã-Bretanha fez isso. Essa é uma técnica que nasce nos Estados Unidos e hoje no Brasil ela é representada por essa organização Delibera Brasil. Silvia Servolini dirige essa organização, é super interessante. Você faz uma seleção de 150 pessoas que são muito mais expressivas do corpo social do que o parlamento. Se você usar técnicas de representatividade bem selecionadas, tal, você seleciona de forma aleatória 150 pessoas que exprimem muito mais o que é a sociedade. Vai ter, no caso brasileiro, você teria que ter nessas 150 pessoas 56% de negros, como você tem 56% de negros na população, você teria uma proporção de mulheres, você teria uma representação, enfim. E aí, não é que você vai fazer uma eleição, você vai discutir durante 3 meses um determinado tema. No caso das mudanças climáticas, foi a Convenção Cidadã sobre o Clima. Durante, 6 meses, essas pessoas tinham o poder de convocar especialistas, ouvir esses especialistas, e como essas pessoas eram a composição política desse conjunto era diversificada, que não era a escolha por convicção política, as pessoas tinham que se ouvir também. Então, o resultado acaba sendo uma proposta, é muito mais equilibrado e muito mais representativo do que o parlamento. Claro, não se trata de substituir o parlamento, mas é uma técnica de formulação
de programas de conhecimento de problemas que está sendo usada no mundo. Aqui no Brasil isso foi feito em Ilhéus para discutir, se eu não me engano, políticas relativas à mototáxi. Foi discutido também coisas ligadas à gestão de resíduos sólidos, etc. Na Grã-Bretanha e na França foi feito com relação a mudanças climáticas. As sociedades contemporâneas vão ter que encontrar formas de participação política que sejam um contrapeso à crescente falta de representatividade dos parlamentos. Você pega o nosso parlamento, ele não é expressivo do que é a sociedade, tá certo? Só você vê a participação feminina no parlamento brasileiro, que tem a impressão que, se não for a mais baixa, está entre as mais baixas da América Latina, não estou falando do mundo. Né? É pífia a participação feminina no parlamento brasileiro. Participação de negros, então, nem se fala, tá certo? Bom, qual é a questão da ESG? Em primeiro lugar, já tem gente, agora me escapa o nome da pessoa, tem um colunista da revista Época que já fez 2 artigos sobre isso. Tem pessoas que saíram desse ambiente ESG que hoje já estão criticando pela timidez, etc. O discurso muito bonito, etc., mas na prática... Em segundo lugar, eu acho que as empresas não têm que ter só uma responsabilidade social e de governança e ambiental, tem que ter também uma responsabilidade política. Quer dizer, as empresas não têm nada a ver com as milícias. Acontece o que aconteceu lá naquele atacadão lá em Salvador. A reação a isso foi ínfima, certo? A reação a Luísa Trajano, quando ela decidiu fazer uma seleção para trainee, selecionando só jovens negros, a reação da extrema-direita foi violentíssima. Teve juiz que disse que ia entrar com uma ação contra ela, etc. Então, eu acho que a responsabilidade, o Instituto Ethos tem trabalhado bastante nessa direção. A responsabilidade das empresas não pode ser só social e de governança, ela tem que ser política também. As empresas também têm que atuar na defesa da democracia, na defesa das instituições, na defesa da cultura aberta, na luta contra a homofobia. Há empresas que fazem isso. Você pega uma empresa como a Natura, super preocupada com isso. A empresa da Luísa Trajano está super preocupada com isso. Mas absolutamente não é generalizado. E eu acho que, eu não acredito, eu durante muito tempo na faculdade eu ensinei uma disciplina que se chama Sociologia Econômica. Na sociologia econômica, você trata as empresas não como caixas fechadas, onde você já sabe o que elas são, ou seja, são dispositivos voltados à obtenção do lucro. Tá bom, essa é uma definição genérica das empresas. Mas as empresas não são imunes à pressão social. As empresas não estão fora do corpo social. As empresas também se transformam conforme a pressão social. E eu acho que é extremamente importante que essa pressão social se dirija também às empresas. Você pega o caso da gestão dos resíduos sólidos. Não há a menor chance de que nós tenhamos racionalidade na gestão dos resíduos sólidos se isso for uma responsabilidade exclusiva das prefeituras. Isso tem que ser uma responsabilidade das empresas, certo? Na Europa, você tem uma gestão melhor de resíduos sólidos porque as empresas respondem pela coleta seletiva e pela informação ao cidadão sobre o que fazer com o remanescente do seu consumo. Nos Estados Unidos, não. Então, nos Estados Unidos é um caos essa história de gestão de resíduos sólidos. Esse é um exemplo para dizer que é muito importante que as empresas sejam pressionadas na direção correta. Você pega o caso da alimentação. O peso dos alimentos ultraprocessados na pandemia de obesidade é extremamente importante. Não dá para as empresas simplesmente dizerem, olha,
Eu produzo aquilo que o consumidor quer. O consumidor quer produto ultraprocessado e vai ter pandemia de obesidade. Isso é problema do Ministério da Saúde. Eu só estou vendendo batatinha frita. Hoje você entra num supermercado, o que você mais tem por trás daquelas cores espetaculares, etc., é uma monotonia alimentar que responde por problemas de saúde pública e por gastos públicos gigantescos. Claro que as empresas têm que ser pressionadas para que mudem os seus comportamentos. Isso é extremamente importante. Então, nesse sentido, eu acho que esse negócio de dizer, o mercado, uma das coisas mais importantes que acontece hoje nos territórios indígenas brasileiros chama-se Selo Origens Brasil. O Selo Origens Brasil é um selo de qualidade administrado pelo Imaflora, pelo Instituto Socioambiental, e que procura colocar produtos de comunidades indígenas em mercados, sei lá, pimenta banil, a castanha do Pará. Você vai no mercado de Pinheiros, tem uma loja, está ligado ao Alex Atala, etc. São produtos de nicho, mas esse é um exemplo em que mercados podem ser importantes para fortalecer as comunidades indígenas. Eu tenho um livro muito bonito do Instituto Socioambiental chamado Histórias dos Produtos da Floresta, Xingu, Histórias dos Produtos da Floresta. Eu fiz o prefácio a esse livro e, de fato, você tem razão. O contato entre comunidades tradicionais e mercados costuma ser um contato muito destrutivo para as comunidades tradicionais. Mas, justamente, não adianta a gente fugir desse contato. A gente tem que reorganizar esse contato. Mercados são construções sociais. Você tem que reconstruir esses mercados a partir dos interesses dessas comunidades. Felizmente, você tem empresas que têm sensibilidade e têm estratégias comerciais em que elas se valorizam à medida que elas conseguem fazer esse trabalho seriamente. A Natura é uma delas, mas não só. Alpargatas, Wickbold, no pão da Wickbold tem um QR Code. Se você coloca, você vai lá no QR Code, você vê de onde vem, de qual comunidade da Amazônia vem aquela castanha que está naquele pão. São iniciativas que mostram que o envolvimento de comunidades, de povos da floresta com mercados, não é fatalmente algo destrutivo. Com relação ao açaí, tem as duas coisas. De um lado tem isso que você falou, mas também tem o fato de que há cooperativas na Amazônia, como a Canta, por exemplo, como a própria comunidade dos japoneses, descendentes de japoneses que plantavam pimenta, que souberam adaptar o açaí a ambientes florestais. Então, é o açaí plantado no âmbito de uma biodiversidade muito interessante por agricultores familiares. O professor Francisco Costa tem trabalhos muito interessantes sobre isso. Depois, quem tiver interessado nisso, me escreva, que eu passo os trabalhos do professor Francisco Costa. Não significa que o que você falou está completamente fora do radar. Não, tem esse risco e tem, de fato, digamos assim, o açaí plantado em regime de monocultura pode ser muito destrutivo, mas uma parte muito significativa, e são talvez centenas de milhares de agricultores familiares na Amazônia que plantam açaí em regime de um rico regime de policultura muito interessante. Professor, muito obrigada pelas suas colocações. Tendo em
visto o avançar do tempo, eu gostaria de perguntar se nós temos ainda alguns minutos para uma última pergunta. Temos sim, Vitória. Muito obrigada. Por favor, João. Professor, gostaria de agradecer mais uma vez pela presença do senhor aqui como palestrante do nosso ciclo de webinars. E, se possível, então, eu gostaria de endereçar uma última questão para o senhor, que seria referente a um artigo que o senhor publica no ano passado, se eu não me engano, meados do início do segundo semestre, no UOL também, se eu não me engano, em que o senhor fala a respeito de uma mobilização de 3 setores importantes para a conservação, preservação e desenvolvimento e o desenvolvimento sustentável da Amazônia, né? Esses 3 setores eles seriam exemplificados, por exemplo, pelos fundos globais de investimento, por criação de iniciativas nacionais, como, por exemplo, o Conselho Consultivo da Amazônia, e, por exemplo, uma iniciativa que a Natura também criou, que seria a concertação pela Amazônia. Logo depois, o senhor também fala a respeito também da atuação forte do cenário acadêmico para a promoção de pesquisas baseadas em evidências daquilo que seria responsável por evidenciar a preservação do bioma amazônico, mas também novas estratégias para a promoção do desenvolvimento sustentável desse bioma amazônico. Eu gostaria de perguntar ao senhor se dessa tríade que o senhor coloca nesse artigo, se o senhor vislumbra que seria a emergência de um novo setor responsável pela criação de uma legitimidade do desenvolvimento do setor privado no que se refere ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. Nós teríamos, portanto, meio a tantos retrocessos do ponto de vista estatal, conforme o senhor desenvolveu durante a sua exposição, se nós poderíamos dizer que dessa nova emergência, desses 3 novos setores, nós estaremos falando de uma legitimação do setor privado e sua atuação baseada em evidências científicas para a promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Se o senhor pudesse comentar um pouquinho mais sobre isso, eu agradeço muito. Olha, João, existe uma expressão que está internacionalmente consagrada, que é soluções baseadas na natureza. Dentro desse contexto de mudanças na visão do que é economia, do que são políticas econômicas, vocês como futuros doutores em direito, etc., vocês tiveram ao menos 6 meses de economia. Nesses 6 meses de economia que vocês tiveram, vocês aprenderam um quadrinho assim que mostra o domicílio e a empresa e o fluxo circular da renda entre o domicílio e a empresa. Então, o domicílio fornece para a empresa mão de obra, a empresa fornece para o domicílio emprego, o domicílio fornece para a empresa mercado de consumo, a empresa oferece para os domicílios produtos, nisso você tem governos, etc., e você tem um esquema mostrando como é que a economia funciona. Nesse esquema, não tem sol, não tem biodiversidade, não tem energia, não tem natureza. As ciências sociais contemporâneas não, as ciências sociais modernas, desde Adam Smith, elas se desenvolveram à medida que elas deram as costas para a natureza, certo? Na economia neoclássica, o valor é um atributo da subjetividade humana, né? Mas mesmo na sociologia, em Durkheim, o social explica o social, não tem natureza. O mundo contemporâneo foi obrigado a romper com essa visão que é formadora da ciência econômica e dos comportamentos econômicos até muito recentemente. Ele está sendo obrigado a romper com essa visão à medida que a crise climática e a erosão da biodiversidade
colocam a natureza no centro das decisões econômicas. Então, é perfeitamente compreensível que digamos assim, a atitude extrativa que o sistema econômico teve com relação ao mundo natural esteja hoje sob contestação e, portanto, que as próprias empresas busquem estas chamadas soluções baseadas na natureza. Isso fatalmente vai dar certo? Não tem nenhuma garantia de que isso vai dar certo. Certo? Aliás, essa é uma questão que a gente tem que encarar. Quer dizer, nós não temos nenhuma garantia de que a gente vai conseguir sair dessa. Certo? O que nós estamos fazendo aqui nessa conversa que nós temos, é um exercício de esperança. As tecnologias necessárias à vitória sobre as mudanças climáticas, eu publiquei um artigo na revista Rosa, que está, se digitar, a revista Rosa está na internet sobre isso. As tecnologias disponíveis para lutar contra a crise climática não são hoje suficientes para dar conta do problema, certo? Agora, dizer que o Estado vai ter uma função reguladora, então as empresas estão se conscientizando e elas é que vão dar conta do recado, isso é um profundo equívoco que, felizmente, os movimentos sociais que respondem pela vitória do Joe Biden nos Estados Unidos estão conseguindo trazer à tona esse equívoco. Quando o Joe Biden fala o trickle down, o gotejamento, a ideia de que se você cria riqueza, essa riqueza goteja, escorre e beneficia os mais pobres, o trickle down morreu, nunca existiu e morreu, é um paradoxo, mas porque se fazia como se ele tivesse existido. O Joe Biden falando isso é uma mudança muito importante. O que eu quero dizer com isso? O Estado, a Mariana Mazzucato tem um livro publicado em março desse ano chamado Missão Economia. O Estado tem que ser o líder dessa missão, mas não um Estado burocrático, etc. Tem que ser um Estado inovador. Quando a gente fala em Estado, a gente pensa logo em burocracia, em aposentadoria de funcionário, etc. Não, nós estamos falando de um Estado inovador. Exemplo, a internet nasceu dentro de uma agência estatal norte-americana chamada DARPA, no Ministério da Defesa dos Estados Unidos. Essa agência é muito importante, ela funciona por meio do lançamento de licitações em torno da resolução de problemas. Nós precisamos de um Estado que se volte à resolução de problemas, com a missão de resolver problemas. Um Estado que diga, eu tenho 56% da população brasileira é negra, eu quero, em 10 anos, que 56% dos CEOs das empresas, ou em 20 anos, sei lá, sejam negros. O que eu tenho que fazer para isso? Dizer assim, não, mas não é o Estado que tem que fazer isso, isso é o mercado. É uma ficção. Eu quero interromper a devastação da Amazônia. O setor privado é que tem que fazer isso? Ficção. O Estado é que tem que fazer isso. Eu quero ter uma política industrial em que a sociobiodiversidade florestal seja não só explorada racionalmente, mas seja um fator de redução de pobreza na Amazônia. O setor privado vai fazer isso? Jamais. O setor privado vai fazer isso sob orientação. Não é um Estado que regula e corrige, é um Estado que concebe aquilo que precisa ser feito. Esse livro da Mariana Mazzucato é muito importante, inclusive porque ela critica a esquerda por ter sido preguiçosa nesse sentido. Preguiçosa em que sentido? Se aproveita um momento em que as commodities estão em altas, você promove distribuição de renda e você deixa o curso da economia seguir, tá certo? Como ele é. Bom, mas é isso ser de esquerda?
Não. Centro-esquerda é transformar a economia no sentido daquilo que a sociedade quer ser e precisa ser, tá certo? Então, isso não significa minimizar o papel do setor privado. É muito importante que haja empresas se comprometendo com causas socioambientais, mas é completamente ilusório imaginar que isso seja suficiente para que nós tenhamos transformações num sentido democrático e de justiça como nós precisamos ter. Excelente. Muito obrigado, professor. Professor, muito obrigada pelas reflexões. Eu gostaria de, em nome do Business and Human Rights Working Group, agradecer a sua apresentação e a discussão enriquecedora que nós tivemos aqui hoje. Agradecer também aos nossos debatedores, Leonardo, Mariana, e a todos os nossos participantes. A discussão, creio que deixou evidente que, na ausência de mudanças reais que efetivamente levem a um desenvolvimento mais equitativo e um reconhecimento do valor da Amazônia, do seu povo, do seu modelo, o futuro vai continuar a ser de destruição, né? A pandemia tornou mais evidente a necessidade de acelerar a transição de uma economia de desmatamento para um modelo econômico inclusivo e verde, baseado na manutenção das florestas de pé. Esperamos que essa experiência com a pandemia, de fato, ela se converta em esforços e iniciativas de conservação e desenvolvimento e que a Covid seja, de fato, um divisor de águas no modelo de negócio que é incentivado tanto pelo Estado e desenvolvido, inclusive, pelas empresas cuja cadeia produtiva passa, de alguma forma, pela Amazônia. Gostaria de reforçar para todos que temos vários webinars agendados, esperamos todos vocês lá também para participar e prestigiar os nossos convidados, e vocês podem consultar a nossa agenda, que está disponibilizada tanto no Instagram quanto na nossa página do Business and Crime. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos. Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Quando vocês editarem, vocês me mandam o link para twittar, tá bom? Pode deixar, professor. A gente manda sim. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigada, professor. Um prazer.